tarde a todos e a todas. Damos início ao nosso painel do SEBRAE, Brasil rumo à COP30, Bioeconomia para um futuro sustentável. Este painel irá apresentar a preparação do Pará para a COP30, explorando o papel das políticas públicas e da bioeconomia na promoção de negócios sustentáveis e de alto valor agregado. Estão no palco aqui conosco a vice-governadora do Estado do Pará, Hanna Ghassan Tuma, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protásio Romão, que vai chegar daqui a pouco ele vai se juntar a nós, o assessor especial do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Renato Soares Pérez Ferreira, o prefeito eleito de Belém, cidade sede da COP30, Igor Normando, e o diretor superintendente do SEBRAE Pará e moderador deste painel, Rubens Magno. Passo a palavra agora ao senhor Rubens. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Eu tenho a honra de conhecer os quatro, o Raul ainda vem para cá. Tenho muita honra de ser dirigido no meu estado pelo governador Helder e pela vice-governadora Hanna, que, para quem não sabe, é a grande executiva. O poder foi delegado pelo governador Helder para a governadora Hanna tocar toda a questão executiva de COP, e ela tem feito isso de uma maestria absurdamente grande. E escolheu três grandes mosquiteiros, né? Os três mosqueteiros, que é Brenda, Cláudia e Ivaldo, que são pessoas que têm uma interlocução muito grande com o setor produtivo, com todos os outros entes do governo. E eu quero dizer para vocês, como falei há pouco em uma mesa que nós estávamos juntos, inclusive com o Renato, fazendo com o Renato a mesa e com outros colegas, falando que nós faremos sim a melhor COP de todos os tempos. Isso graças à junção de muita força e de muita gente. Da mesma forma, a gente tem o prefeito eleito agora, na última eleição, o Igor Normando, esse jovem brilhante, com uma carreira política maravilhosa. A primeira-dama está aqui conosco também, Fabiola, que também tem uma história política no seu estado de Pernambuco. E aí, as atrações políticas fizeram essa união de dois estados, e a Fabiola hoje virou paraense conosco. E fizemos uma campanha bem interessante com a vinda agora do Igor conosco. Então, parabéns também, prefeito Igor eleito, que vai ser muito importante para a gente, para acelerar mais ainda o processo que o governo do Estado já vem fazendo. Renato, do Ministério das Micro e Pequenas Empresas, também o ministério criado no governo Lula, exatamente, e aí há uma pauta que a gente conhece muito bem do SEBRAE, foi criada exatamente para dar velocidade para o Brasil nessa pauta dos pequenos negócios. É importante mencionar, porque isso muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos e ouvidos, mas no mundo todo, mais de 90% das empresas do mundo são micro e pequenas empresas. E no Brasil não é diferente, no Brasil é até maior. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Que no Brasil são as empresas que faturam de 4 milhões e 800 para baixo. E aí nós temos os MEIs, as MEs, as EPPs, e dentro disso, a gente está falando no estado do Pará de 95%. E quando a gente fala de COP, Hanna, Igor, Renato, a gente não pode deixar, e aí a pauta do SEBRAE, ela hoje é muito COP, é muito integrar os pequenos negócios para a sustentabilidade, porque se a gente quer mudar a cabeça das pessoas para que sejam sustentáveis, para consciências ecológicas, no mercado a gente tem que ir nos maiores. E os maiores são os pequenos. A maior fatia são dos pequenos. Então, eu vou começar a minha pergunta para a governadora Hanna, mas antes disso, eu quero brindá-los com um brilhante vídeo que a equipe da governadora Hanna, a equipe do governador Helder, que o governador Helder, o estado do Pará, fez um vídeo para exatamente trazer para cá, para a COP29, para mostrar um pouco do que nós teremos lá em Belém do Pará daqui a um ano. Em 2025, o planeta vai respirar o ar que vem da floresta. Vai ver de perto a Amazônia com os próprios olhos. Vai falar em diferentes línguas sobre o futuro do clima, na COP30. A COP da floresta, a COP do Brasil, a COP do Pará.
A capital da COP, lar de riquezas históricas, ancestrais e naturais, se prepara para mostrar o valor de seu patrimônio para gerações do agora e do amanhã. E o governo do Pará está trabalhando em cerca de 30 obras em eixos estruturantes que vão mudar a paisagem e a vida de quem mora na capital. No eixo do saneamento, a macrodrenagem de canais. No eixo da mobilidade, a construção de novos viadutos, a conclusão do BRT metropolitano e ainda melhorias de transportes entre rios e a cidade. No desenvolvimento urbano, a construção do Parque da Cidade, um espaço com 500 mil metros quadrados, que irá receber líderes de mais de 190 países durante a COP30. No eixo da educação, as usinas da paz fomentam diversos tipos de conhecimento, desde os tradicionais aos mais tecnológicos. O governo do Pará também vem investindo na proteção da floresta, no combate ao desmatamento ilegal, com a redução de 28,4% no desmatamento em 2024. No Plano Estadual Amazônia Agora, promovendo a recuperação da vegetação nativa, a bioeconomia, o mercado de carbono e o pagamento por serviços ambientais. Com foco na neutralização de emissões de gases de efeito estufa até 2030, combatendo as mudanças climáticas e gerando benefícios para quem vive aqui. O governo do Pará trabalha para deixar um legado para mais de 2 milhões de pessoas e para receber o mundo na COP30. Governo do Pará, por todo o Pará. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Governadora, dá muito orgulho e dá saudade, né? A gente fica longe da nossa casa, olha e fica com muita saudade. Mas eu queria que a senhora falasse para o mundo, porque a gente está com o mundo aqui, de que forma a senhora enxerga essa movimentação toda, de todos esses eixos que estão sendo trabalhados. A força, nós sabemos porque nós estamos vivendo lá. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco desse esforço que o Estado está fazendo com muita vontade para fazer com que, definitivamente, o Pará seja uma rota de entrada para a Amazônia. E de que forma a senhora, o governador e toda a equipe do Estado enxergam que, no final, o que nós queremos no final de tudo isso? Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer, Rubinho, o convite de estar participando aqui com vocês. Dizer que você sabe que a gente só está tendo êxito nessa missão graças aos nossos parceiros. E o SEBRAE, cumprimentar você, ao Renato, tem sido grande parceiro dessa empreitada. Então, aqui, publicamente, te agradecer pela parceria em prol do nosso Estado. Nós sabemos a importância da COP ser na Amazônia, não apenas para Belém, para o Estado do Pará, mas para todo o Brasil. E o nosso governador Helder é um gestor engajado na pauta ambiental desde o início da gestão. Portanto, toda a sua equipe sabe da importância da COP. E desde o primeiro momento, quando fomos selecionados para ser a sede da COP30, sabíamos o tamanho e a oportunidade dessa missão para nós. Então, temos trabalhado arduamente desde maio do ano passado e são muitas datas que nos marcaram, porque é uma conspiração de fatores, eu costumo dizer. No dia do aniversário do governador, 18 de maio, foi quando a gente recebeu, do ano passado, foi quando a gente recebeu o primeiro documento citando Belém como sede da COP. E, a partir daí, ficamos tão inspirados, porque sabemos que essa é uma oportunidade para que a gente possa deixar um legado para a nossa capital, para a nossa região, e um legado do protagonismo do Brasil nessa pauta ambiental. Eu costumo sempre pensar que nós, como num ringue, nós saímos das cordas, porque todo mundo falava da Amazônia como se fôssemos o grande vilão no desmatamento e passamos a ser protagonista nesse enfoque. As pessoas que aqui estarão em Belém, a exemplo daqui da COP de Baku,
poderão conhecer a nossa metrópole Belém, porque muitos não sabem que Belém é uma metrópole da região norte do país, com muitos desafios, a exemplo de outras capitais também, mas uma cidade que pulsa a cultura, pulsa a gastronomia. Então, nós teremos oportunidade de mostrar para o mundo o que a gente tem de bom e trabalhar um legado, né? Eu acho que a palavra-chave dessa COP, porque quando nós pensamos no evento, não é apenas nos 15 dias de eventos, e sim de você poder prospectar um futuro melhor para toda a nossa gente. Então, a COP, nós estamos trabalhando para fortalecer essa economia. Vocês têm nos ajudado, nós temos um grande programa de capacitação, que a capacitação ela é um exemplo daquilo que vai ficar para a nossa população, na preparação da mão de obra, para que você possa melhorar cada vez mais na qualificação dos serviços, para que você possa progredir enquanto pessoa. E o SEBRAE é um grande parceiro desse programa de capacitação. São 25 parceiros do Estado, são 22 mil inscritos no programa de capacitação, dos quais 4.500 já foram certificados. São 67 cursos diferentes que estão sendo oferecidos para a nossa população em preparação a cidade a receber cursos, por exemplo, de inglês para os nossos taxistas, para os motoristas de aplicativo, também preparar a mão de obra do turismo receptivo. Portanto, é uma grande oportunidade para que a gente possa mostrar Belém, mostrar a Amazônia, mostrar o Brasil para o mundo de uma forma positiva. E há pouco eu estava fazendo uma entrevista com as pessoas, foi uma sugestão de vídeo, que é perguntar para as pessoas que estão aqui frequentando a COP de Baku se elas sabem aonde vai ser a próxima COP. E de todos os entrevistados, foram cerca de 15 entrevistados, apenas um não sabia que a próxima COP será em Belém, no Brasil. Portanto, vejam, nós já estamos levando o nome da Amazônia, do Pará e do Brasil para o mundo todo. Então, vai ser uma oportunidade a qual nós abraçamos, porque sabemos a importância de fazer um grande evento. E isso não é simples, são 50 mil participantes. Quem já preparou um evento como vocês preparam, sabem que você receber simultaneamente esse número de pessoas e ter toda uma preparação da cidade, do receptivo, mas nós temos agora uma grande colaboração, que é o nosso prefeito Igor, uma pessoa que já trabalhou junto com o governo do Estado na área da gestão, um jovem trabalhador, empreendedor, e que vai nos ajudar nessa missão, uma missão que ela conta com essa união. Então, o governo federal trabalha unido com o governo do Estado e agora o governo municipal, com certeza, todos imbuídos no mesmo espírito, realizar uma grande COP. E, para isso, nós temos trabalhado em diversas áreas. Na área da infraestrutura urbana, sabemos o quanto é importante a gente ter um receptivo de uma cidade que ofereça uma infraestrutura melhor. E, para isso, contamos com a captação de recursos. São 4 bilhões de reais que já foram captados pelo governo do Estado, quer seja de recursos do próprio governo, quanto do governo federal e também de operações de crédito, para que a gente está fazendo um grande plano de investimento em infraestrutura na nossa capital e, com isso, gerando emprego, gerando renda e trazendo uma estrutura de cidade melhor para Belém, para a Amazônia. E a gente fica muito feliz de poder levar para o mundo essa segurança. Nós sabemos que sempre tivemos grandes desafios. Olha, tem alguém muito importante chegando, que está todo mundo correndo atrás. Vocês vejam a importância da COP e quantas personalidades do mundo todo estão aqui hoje. E a gente quer exatamente que essas pessoas possam conhecer as pessoas que moram na Amazônia, os nossos desafios, e possam, para além de falar da gente,
que possam nos ajudar a construir um futuro melhor para todos. Então, agradecer a oportunidade e dizer que vocês fiquem tranquilos, vocês fiquem seguros, que o governo do Estado, junto com o governo federal e com a prefeitura, com certeza, a partir de janeiro, vai estar garantindo que a gente vai realizar um grande evento, como diz o nosso governador, vai ser uma experiência amazônica, onde as pessoas vão poder se conectar com a natureza. Nós sabemos qual é o poder da natureza e do meio ambiente nas nossas vidas, no futuro do planeta, e as pessoas que estarão na nossa COP vão poder se conectar ao presente e ao futuro. Muito bem, governadora. É muito bom ver e saber e sentir. A gente que está lá, a gente está sentindo. Belém é um grande canteiro de obras. Então tem obra espalhado para todos os cantos. A gente está, inclusive, com o secretário de infraestrutura aqui, que não sei como dorme, porque a situação dele também é muito, né, Hanna? Assim, não diferente dos outros secretários. A gente tem feito um esforço muito grande. Mas eu queria falar agora de governo federal. O governo federal tem feito um esforço muito grande também para potencializar tudo isso. E para a COP nós precisaremos sim dos pequenos negócios. Não diferente daqui de Baku, quando a gente vai para restaurantes, quando a gente pega um motorista de táxi ou de aplicativo, ou quando você vai numa lanchonete, numa padaria, todos esses são pequenos negócios. Pequenos negócios que foram trabalhados por uma entidade que tem aqui, como o SEBRAE, só que é uma entidade do governo. Inclusive, a gente tem uma bilateral amanhã, dia 15, com essa entidade, para falar um pouco de como foi a preparação já para levar para Belém. Mas o governo do Estado, o governo federal, tem também nos ajudado bastante com as facilitações, como, por exemplo, o próprio Fungetur, por exemplo. Foi uma forma de nos ajudar a potencializar. Inclusive, a gente tem feito pedido, não só a gente do SEBRAE, o Dércio, o nosso presidente do SEBRAE Nacional, com certeza vocês do MEMP têm feito a mesma coisa, porque nós precisamos de mais recursos. Claro, é necessário, e na mesa nós falávamos anteriormente. Mas qual a visão de vocês com relação aos pequenos negócios, especificamente para a COP30? Especificamente para a COP30, Renato. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço pelo convite, Rubens, que já estivemos juntos no outro painel. Vice-governadora Hanna, prazer conhecê-la, prefeito eleito Igor. É muito bom ver... Eu sou assessor especial do Ministério do Empreendedorismo, estou assessor especial do ministro Márcio França no Ministério do Empreendedorismo há cerca de um ano, mas trabalhei antes disso, comentava aqui com o prefeito eleito Igor, que trabalhei antes disso na Câmara dos Deputados. Então, é muito bonito, eu que já convivi um pouco com essas lideranças políticas, é muito bonito ver lideranças falando tão engajadas e falando tão bem e simbolizando, exercendo liderança, como a senhora, como o prefeito Igor. Então, cumprimento por isso também. Então, o Ministério do Empreendedorismo ele foi criado há pouco mais de um ano. Como eu disse, eu tenho um ano, vou completar um ano de ministério agora. O próprio ministério foi criado por uma medida provisória em setembro de 2023. A lei do MEMP, com várias competências novas, ela foi sancionada só no início de 2024. Então, nós somos um ministério bem recente, um ministério mais novo, e estamos ainda sem completar um ano com as nossas... Vamos completar um ano ainda com as nossas competências plenas. O principal, o coração do Ministério é dar uma atenção em termos de políticas públicas para as micro e pequenas empresas, né? Os pequenos empreendedores no Brasil são muito numerosos. A gente tem aí cerca de 16 milhões no Brasil de microempreendedores individuais, são aquelas pessoas que atuam sozinhas ou com um funcionário, faturando até R$81 mil por mês. A gente tem cerca de 6 milhões de microempresas, que aí são empresas mesmo, que faturam até R$360 mil por ano. E a gente tem cerca de 1,2 milhões de EPPs, empresas de pequeno porte, que são as empresas cujo faturamento vai até R$4.800.000 por ano. Essas são as empresas que estão no sistema do Simples Nacional e são os micro e pequenos empreendedores brasileiros, né? Então, esse público ele sempre tem organizações de referência nos seus locais, então, nas suas cidades. Isso já existia antes, existia uma grande referência para eles, o SEBRAE, atuando com muita força, principalmente no aspecto da capacitação. E o governo Lula, agora no terceiro governo Lula, ele criou esse ministério para
formular políticas públicas para esses empreendedores. Uma das coisas que a gente foi, nesse início, mapeando algumas coisas, algumas necessidades dos pequenos empreendedores, ouvindo, criando mecanismos de diagnóstico das micro e pequenas empresas. E um dos principais pontos, que é o ponto sobre o qual a gente falava, é o ponto do acesso a financiamentos, o crédito, né? Então, a gente tem dois grandes, eu brinco com o ministro Márcio França, que a gente tem dois temas que parecem João Bobo, assim, a gente derruba o tema, volta para a gente. Um deles são as finanças, o acesso a finanças, acesso a crédito, e o outro é o sistema tributário, né? Então, as discussões sobre o Simples Nacional, correção da tabela do Simples, limites fixados e tudo isso, né? Em relação ao crédito, a gente tinha, quando o Ministério foi criado, já vigente o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Foi um programa grande criado na época da pandemia, para acesso a financiamento, né? E esse programa ele tinha alguns defeitos, por ter sido criado até na pandemia, tinha algumas coisas que ele era um programa emergencial. E aí, uma das coisas que a gente fez nesse primeiro ano foi tornar esse programa definitivo. Mas uma coisa, um acréscimo importante que a gente fez, uma correção muito boa, que eu gosto sempre de ressaltar, que é a nossa, que representa a nossa visão do governo federal, de que os recursos têm que chegar mais na ponta, que tem que chegar naqueles que realmente mais precisam do recurso, é que o PRONAMP estava com um problema, que ele estava concentrando os empréstimos nas empresas de pequeno porte. Daquelas 3 categorias que eu falei, MEI, ME e EPP, o PRONAMP estava tendo uma concentração de empréstimos para empresas um pouco maiores, para as EPPs. A gente corrigiu isso criando um programa novo chamado Procred 360, dentro do programa Acredita, que foi o programa lançado pelo governo federal nesse ano. Tem o Procred 360, que é um empréstimo apenas para MEIs e microempresas. Então, esse primeiro esforço foi para a gente fazer os recursos, na verdade, a garantia de empréstimos chegar, para que as empresas possam tomar empréstimos com juros com juros fixados em Selic mais 5% ao ano, vai dar pouco mais de 1% ao mês, para que as empresas possam tomar até 30% do faturamento delas do ano anterior, ou até 50% se forem mulheres, as líderes do negócio. E isso não é uma política de ação afirmativa, é um reconhecimento de que as mulheres são melhores pagadoras, vice-governadora Hanna. Então, o ministro sempre gosta de dizer que isso é porque as mulheres pagam em dia melhor que nós homens. E aí, então, essa correção que a gente fez com o Procred 360 foi para o dinheiro chegar mais nessas pontas. Isso é muito importante porque a gente sabe que o número maior, como a gente está vendo aqui na COP, eu acho que a gente vai ver na nossa COP do Brasil também, a grande importância dos negócios, principalmente dos negócios que são os menores negócios entre os pequenos. Esses negócios são muito, muito importantes e eles reagem muito à política pública. Então, quando a gente consegue acertar a política pública, a primeira pessoa que começa a ir realmente bem são os negócios menores, Rubens. Eu acho que vocês do Sebrae sabem melhor do que a gente, até do MEMP, sobre isso, mas esses são o melhor termômetro, né? Quando a gente acerta e quando a gente erra também, quem sofre mais são esses pequenos negócios. Quando a gente acerta, eles é que florescem, né? E florescer, não por acaso a escolha dessa palavra, é uma coisa que a gente tem que pensar muito nos pequenos negócios de impacto climático, que a gente tem mapeado no Ministério desde fevereiro de 2024. A gente tem um projeto em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. A Jéssica, minha amiga consultora aqui da OEI, está aqui acompanhando. A gente estava mais cedo, ela e o Bruno Peixinho da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Eles estão nos ajudando com um projeto que vai mapear todos os empreendedores climáticos do Brasil, para que a gente possa oferecer capacitação direcionada com a ajuda do Sebrae, que também está nesse acordo, né, que é um acordo entre 3 partes, e também para que a gente possa dar o acesso ao financiamento e aí aproximar esses pequenos negócios dos financiamentos climáticos. Que eu dizia no painel mais cedo, né, que aqui na COP, uma forma de ver toda essa discussão aqui é uma forma de ver uma disputa por uns recursos de financiamento climático, né? Então, nós estamos disputando para que os estados, os países mais envolvidos, possam cumprir a parte deles do Acordo de Paris e financiar os países em desenvolvimento quanto às obrigações do Acordo de Paris. Dentro, aqui, os estandes, eu acho muito interessante olhar esses estandes todos de cada país, como estandes que estão tentando vender cada país como bons destinos para os investimentos climáticos. E a gente tem um terceiro andar do desafio, que é dentro do país fazer esses investimentos climáticos chegarem nas pontas, chegarem nas pessoas que têm menos acesso. E são justamente as pessoas que mais precisam, né? O presidente Lula, no lançamento do Acredita, lá em São Paulo, há cerca de 3 semanas, dizia que o modelo que nós queremos de Brasil é um modelo em que tenha muita gente com pouco dinheiro e não pouca gente com muito dinheiro. Uma frase lapidar, como a do Rubens mais cedo, que estava falando que nós queremos
floresta em pé com os amazônitas em pé, né? Então, acho que é isso que nós queremos para a COP30, mostrar a nossa força. Eu acho que vai ser um espetáculo o contato com a natureza numa COP, que parece óbvio. Eu acho que depois da COP30, vai parecer óbvio. É claro que em toda a COP a gente tem que botar as pessoas em contato com a natureza. Mas aqui, com toda a organização de que o Azerbaijão está de parabéns, é claro, nós não temos tido muito isso. Acho que não tivemos isso também em Dubai. Vamos ter isso plenamente na COP30. Embora eu, pessoalmente, estou me convidando já, porque eu não conheço ainda a cidade de Belém. Estou me convidando, viu, prefeito, para ir lá, já oficialmente registrado. Mas eu estive no Amapá, e aí eu acho que é uma experiência que vale compartilhar também. Eu estive no Amapá em fevereiro de 2024, no evento do G20, o primeiro evento do Grupo de Engajamento de Startups, a Startup 20, o primeiro encontro do G20 de startups, em 2024, foi no Macapá. E eu pude ver, é claro que é um evento muito menor do que a COP, né? Mas eu pude acompanhar também, fui pelo Ministério e pude acompanhar várias delegações estrangeiras lá no Macapá. Também foi a minha primeira experiência com a Amazônia também, concretamente, diretamente, fiquei super impressionado, acho que todos vocês conhecem, né? Não só até na chegada, mas também lá, eu acho que eu me lembro do museu, acho que o Museu Sacaca, que chama lá no Macapá, que você vê, então, as árvores gigantes. Eu acho que o governador mencionava as árvores gigantes mais cedo, né? Eu imagino assim, o deslumbre que isso vai ser para muita gente, né? Ver uma árvore daquelas da Amazônia, que eu vi lá no Museu Sacaca, no Macapá, árvores de 30, 40 metros, é uma coisa incrível, né? De você ver todo esse poder da natureza. Isso vai ser muito impressionante. Eu vi as delegações estrangeiras no Macapá muito impressionados. Um colega da delegação norte-americana, só para dar um exemplo, primeiras férias que ele tirou, ele voltou ao Macapá de novo. Ele foi a trabalho pela delegação americana, voltou. Então, o efeito da COP30 também, em termos de conhecimento e como isso vai se espalhar para os países, vai ser uma coisa muito poderosa mesmo, assim, porque as pessoas vão espalhar essa notícia. Olha, eu fui na floresta, eu vi de perto isso tudo, né? Então, isso tudo vai ser muito impressionante, vai ser um grande sucesso e nós vamos ajudar muito, buscamos ajudar muito a partir do programa Acredita, do mapeamento do empreendedorismo sustentável e climático que a gente está fazendo e o acesso a financiamento. A gente quer apoiar muito as micro e pequenas empresas e estamos muito à disposição do governo federal. Obrigado, Renato. Obrigado, isso é muito verdade. O Amapá, Macapá é maravilhoso, é muito bonito. O seu amigo americano fez uma bela escolha de ter ido passar férias na volta, mas eu tenho certeza e já convido o seu amigo para ir para Belém, porque ele não vai querer passar férias, ele vai querer morar. Então, já chama o seu amigo americano para estar conosco. Agora, prefeito, nosso prefeito eleito, a gente sabe que a sua missão é uma missão complementar, mas talvez seja mais árdua. A gente sabe que o governo federal já mandou muito recurso, o governo estadual tem feito um trabalho gigantesco. Ouvíamos o governador Helder numa das mesas agora recente, falando que é o maior investimento da história em uma capital da região norte, o maior investimento, numericamente falando, o maior da história. Só que tudo isso acontece na cidade de Belém, que temos dificuldades, temos coisas a serem acertadas, mas temos belezas inusitadas, extraordinárias, e que a partir do dia 1º de janeiro essa grande chave está na sua mão. Mas está na sua mão num momento que talvez nunca tinha acontecido antes na história de Belém, pelo menos na história recente, onde existe um alinhamento dos astros. Então, a gente tem o governo federal com o governo estadual e agora o governo municipal completamente alinhado, e principalmente, exatamente no ano e no momento em que pode ser a redenção definitiva e econômica da nossa região. E eu queria entender como é que o senhor está vendo tudo isso e como é que o senhor vê, além dos passos que o senhor vai dar nos 10 primeiros meses para entregar a sua cota, a sua parte, como é que o senhor vê o pós-COP, o legado de tudo isso? Bom, primeiro, cumprimentar você, Rubens, a todos que compõem o time do Sebrae, tanto do Pará quanto do resto do Brasil, o Sebrae Nacional. Cumprimentar você, Renato, e cumprimentar a todos que fazem parte do governo federal. Cumprimentar a nossa governadora, Rana Gassantuma, que eu tive o privilégio de trabalhar dentro da sua equipe como secretário de Cidadania.
e acompanhar o seu trabalho quando ela ainda era secretária de Planejamento e eu deputado estadual. E tenho certeza de que o Pará e a coordenação da COP está em excelentes mãos, porque não só por ser uma mulher aguerrida e com grande capacidade técnica, mas por também ser uma pessoa com sensibilidade social para entender e compreender e ter empatia do que aqueles que vivem na cidade possam usufruir daquilo que a COP vai deixar, do grande legado que a COP vai deixar. E eu tenho a oportunidade, também o privilégio, de agora ser prefeito da cidade que nasci, que me criei e onde constituí minha família, de contribuir para que essa COP seja a COP das COPs, porque é a COP da floresta, é a COP onde o povo amazônida vai poder mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo, a potencialidade que nós temos. O quanto extraordinário é a nossa Amazônica, com todos os desafios, com todos os problemas que possam ter, mas o quanto é fundamental que a gente compreenda as nossas riquezas. Que as nossas riquezas elas não estão nos grandes prédios ou no concreto que desenha a cidade, mas, fundamentalmente, dos nossos bens naturais, que é o nosso rio, que é a nossa floresta, e das pessoas que vivem tanto nessas florestas, mas quanto também na cidade, na zona urbana da cidade. E o governador falou há pouco, num painel, em que ele disse o seguinte: aqueles que querem ir para a COP para ver os grandes hotéis, o grande centro urbano, a grande malha viária, como teve em Dubai, como teve em Paris, como está tendo aqui em Baku, que eles não esperem isso de Belém. Porque o que Belém quer mostrar não é não são os grandes prédios, não é o concreto, é fundamentalmente a Amazônia, é a floresta em pé, são os rios, que é justamente o que se discute na COP, que é o futuro do meio ambiente e das mudanças climáticas. E é isso que nós vamos fazer em Belém. Nós vamos discutir a floresta, nós vamos discutir os rios, nós vamos discutir o meio ambiente, onde ele realmente acontece, que é no pulmão do mundo, que é na Amazônia. E eu, como prefeito de Belém, a partir do dia 1º de janeiro, tenho a responsabilidade de me somar a esse time, de dar continuidade a tudo que o governo do Estado vem fazendo e tudo que o governo federal tem investido, fazendo a nossa parte, cuidando da zeladoria da cidade, entregando as obras que estão determinadas por parte da Prefeitura e dos financiamentos que foram captados. Entregar essas obras com celeridade para que elas já sejam uma realidade na COP30, mas, sobretudo, poder cuidar da cidade, do dia a dia da cidade, seja na mobilidade urbana, seja através do saneamento básico, seja através da atração fundamental que acredito que seja um dos grandes legados que a COP vai deixar, que é justamente fazer com que Belém, que hoje vive quase 70% da sua economia gira em torno da administração pública e dos serviços, que a gente possa ter novas matrizes econômicas na cidade. E isso passa tanto pela bioeconomia, que é o fortalecimento da floresta em pé como ativo econômico, que tem sido muito batido por parte do governo do Estado, quanto também da área turística. Porque o Brasil e o mundo vão passar a conhecer Belém. Belém vai entrar no mapa do planeta. E, a partir daí, nós vamos virar um polo turístico do mundo como a Amazônia. Todos que quiserem conhecer a Amazônia vão para Belém do Pará, conhecer o que é floresta, conhecer o que é rio e ter essa experiência. E, para isso, nós vamos ter o grande desafio de ofertar o melhor que nós podemos para aqueles que vêm nos visitar e que isso seja um legado para a nossa população, porque a partir daí nós vamos ter geração de emprego e renda através da nossa economia. E tudo isso é um grande desafio, onde o município precisa ser um facilitador, e o governo do Estado já vem fazendo isso. Nós vamos ter que entrar nessa agenda do governo do Estado de desenvolvimento sustentável e fazer a nossa parte. E o grande legado que nós vamos deixar para a nossa cidade, sem dúvida alguma, é que Belém possa se desenvolver e se desenvolver com sustentabilidade. Esse é o grande legado que a gente tem que deixar em Belém, e eu tenho absoluta certeza, com esse time aqui, nós vamos fazer isso acontecer de forma célere e de forma qualitativa. A minha expectativa pela COP, sem dúvida alguma, como cidadão e como gestor, é enorme, porque eu sei a grande virada de chave que será, sem dúvida alguma, a COP das COPs, a COP da Amazônia, a COP30, na capital da Amazônia, que é Belém do Pará. Muito bom, prefeito. É muito bom ver o brilho nos seus olhos e nos dá muita esperança. Nós teremos uma COP diferente, sim, mas é melhor porque vai ser dentro, como o senhor falou, do assunto que sempre se discute. Mas a gente já está indo para o final.
Governadora, eu queria que a senhora convidasse agora, oficialmente, como governadora do estado do Pará, as pessoas para estarem conosco em novembro do ano que vem. Com certeza, vai ser um grande prazer tê-los na COP de Belém, na COP da Amazônia, na COP do Brasil. Então, convido a todos que possam viver conosco, vamos juntos viver essa experiência amazônica de participar desse grande evento de proteção e preservação do meio ambiente. Muito obrigada a todos. E vem, Belém está te esperando. Muito bem. Eu vou finalizar com o senhor, prefeito, porque a chave vai ser sua. O senhor vai abrir a porta para a gente. E aí eu quero que o senhor faça esse convite e já diga o que as pessoas que, porventura, não foram a Belém, como é o caso do Renato, o que a gente tem para oferecer, e faça o convite para a gente finalizar. Eu convido a todos para conhecer a capital da Amazônia, Belém do Pará, uma cidade incrível, de um povo acolhedor, hospitaleiro, de uma comida extraordinária e, sobretudo, uma cidade que honra a todos aqueles que a visitam. Todos estão extremamente convidados a conhecer Belém e tenham a certeza, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Pará, com o Governo Federal, nós vamos fazer o melhor e a melhor COP que já teve em todos os tempos. Eu disse anteriormente, essa será a COP das COPs, porque vai ser a COP da floresta. Quem não conhece a floresta amazônica, quem não conhece os nossos rios e os nossos cheiros e os nossos sabores vão passar a conhecer, e Belém do Pará será a capital do mundo a partir do ano que vem, em novembro. Nós aguardamos todos vocês lá com muito orgulho, com um sorriso no rosto e com o nosso jeito acolhedor de receber a todos. Bem, nós lá em Belém, nós não temos o Ronaldinho, nem conseguimos fazer esse alvoroço todo. Mas eu tenho a certeza e posso afirmar para vocês que nós não temos o Ronaldinho, mas nós temos o melhor time do mundo. Isso eu tenho muita certeza. E grande parte desse time está aqui. Pelo menos os nossos comandantes do time estão aqui, o outro comandante maior está em outro lugar. E nós estamos preparados, sim, como eles falaram, para fazermos a melhor COP de todos os tempos. Eu devolvo a palavra para o senhor. Com certeza, temos tudo para fazer a melhor COP. Obrigado aos painelistas pela participação. Em breve iniciaremos nosso próximo painel, painel Anfávia, descarbonização de veículos pesados. Muito obrigado e uma boa tarde.